Muito bem, bom dia então oficialmente a todos que aqui estão conectados comigo aqui na aula, o Antônio, a Betânia, a Dorine, a Isadora e o Juan. Esse é o nosso 24º e antepenúltimo encontro de Física 3, encontro síncrono, e hoje nós vamos continuar o estudo dos espelhos esféricos. Hoje, todavia, porém, contudo, entretanto, nós vamos estudar a formação da imagem, o estudo, na verdade, analítico da formação da imagem, em números, né? Eu coloco uma imagem sobre um objeto diante de um espelho plano que tem um foco de tal valor, aonde vai estar a imagem, qual é o tamanho dessa imagem. Então, tudo isso pode ser determinado matematicamente através dessa, que nós chamamos de estudo analítico das imagens. Sem mais delongas, vou apresentar minha tela para vocês, tá? Aí está então o estudo analítico, das imagens no espelho, nos espelhos esféricos, tá? Então lembrando aí, ó, um espelho côncavo, um objeto posicionado antes do centro de curvatura, a imagem fica menor, invertida e entre o foco e o vértice, entre o foco e o centro de curvatura. Se o objeto estiver no centro de curvatura, a imagem fica do mesmo tamanho e a mesma distância do espelho, ou seja, fica no centro de curvatura, também. Ou seja, aqui você já pode perceber que o tamanho da imagem depende da distância dele ao espelho. Perceba, aqui no slide anterior, ó, quem está mais próximo do espelho que a imagem é menor do que o objeto, que está mais longe do espelho. Aqui, como os dois estão à mesma distância do espelho, os dois têm o mesmo tamanho. Aqui, como a imagem está mais longe, ó, o objeto entre o centro de curvatura e o foco, a imagem fica invertida antes do centro de curvatura e fica maior, tá? Como a imagem está mais longe, ela é maior, ok? Se o objeto está no foco, não forma imagem. E se o objeto está entre o foco e o vértice, a imagem fica imaginária, aliás, virtual, né? Virtual. E aqui se inverteu, ó. Aqui se inverteu, né? Ela está à direita. Mas de novo você pode perceber que a imagem está mais longe do espelho, então ela é maior, tá? Então parece existir, não, existe uma relação entre a posição da imagem, a posição do objeto e o tamanho que eles vão ter. E a gente vai ver isso daqui a pouco. O espelho convexo só gera um único tipo de imagem, que é esse aí, uma imagem virtual menor e direita. Bom, então pegando o primeiro caso para fazer o estudo analítico das imagens. Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai definir algumas grandezas. A altura, o tamanho do objeto, a gente vai chamar de O, de objeto. A altura e tamanho da imagem, a gente vai chamar de I, ok? A distância do objeto, presta atenção, a distância do objeto até o espelho nós vamos chamar de P. Por que P? Não me pergunte. Por quê? Que eu não sei. Tá bom? E a distância da imagem até o espelho, a gente poderia ter usado outra letra, mas não. A gente vai usar o P com um risquinho em cima que a gente chama de pelinha, tá? Ó, aqui. Não é pelinha, não, é pelinha. Um P com apóstrofo ali em cima. Beleza? Então nós temos, veja bem, nós temos 4 medidas físicas: tamanho do objeto, O, tamanho da imagem, I, distância do objeto até o espelho, P, distância da imagem até o espelho, P'. E aí embaixo estão as equações que vão relacionar essas 3 grandezas. A primeira e mais importante, que é a equação de Gauss. Isso aqui, ó, relaciona P e P' com a distância focal do espelho, tá? Então ela diz que 1 sobre o foco do espelho é o mesmo que 1 sobre o P mais 1 sobre P', tá?
Essa equação também é chamada equação dos focos conjugados, tá? Há uma relação, então, entre a distância da imagem até o espelho, a distância do objeto até o espelho, com o foco, com a distância focal desse espelho aí, ok? Então, essa é a equação mais importante e famosa. Bom, e aí, como eu disse para vocês, existe uma relação entre o tamanho e a posição, né? A gente estava discutindo isso nos slides anteriores. A equação do aumento linear é uma equação que, assim, ela não é deduzida, fruto de muito estudo, né? Ela só vai dizer quantas vezes a imagem é maior que o objeto. Como é que você faz isso matematicamente? Divide um pelo outro. A equação da ampliação. Tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Se eu faço essa divisão, eu estou determinando quantas vezes I é maior que O. Tá? Por exemplo, suponha que você fez essa divisão e deu 2. Quer dizer que a imagem é 2 vezes maior que o objeto. Suponha que você faça essa divisão aqui e dê 0,5. Significa que a imagem é metade do tamanho do objeto. Ok? Beleza? Então, essa equação é uma equação matemática, não tem nenhuma implicação física. Como é que você determina quantas vezes uma coisa é maior que a outra, dividindo um pelo outro? E aí, como eu disse para vocês, existe uma relação entre a distância, entre a distância e o tamanho. Então, a ampliação também pode ser determinada por essa equação. Menos P' dividido por P. Tá? Então, se eu igualo essas duas equações, eu chego a essa terceira equação aqui, ó. Se A é igual a I sobre O e se A é igual a P' menos P' sobre P, é claro que I sobre O tem que ser igual a menos P' sobre P. Tá bom? Então, se os dois são iguais a A, claro que os dois são iguais entre si. Então, aí fica mostrada, fica representada a relação que eu disse para vocês que existe entre a distância que o objeto ou que a imagem vai estar do espelho e o tamanho que eles têm, tá bom? Bom, essas equações, elas não são muito complexas, tá bom? Não são. A equação de Gauss, que é 1 sobre F mais 1 sobre P mais 1 sobre P', é uma equação meio chata de fazer, porque via de regra vai cair ali para você um mínimo múltiplo comum, e acreditem, tem aluno que não gosta, tem aluno que já não lembra, já não tem mais essa habilidade, não tem feito muito mínimo múltiplo comum ultimamente, né? Então perde a habilidade. Mas de resto, são exercícios que o que você precisa é de prática e de leitura. Por quê? Porque parece que todas as grandezas estão interligadas. Ó, porque o I sobre o O é igual ao P sobre P'. Então, esses caras se dependem entre si. E P e P' está relacionado com o foco do espelho. Então, está tudo interligado ali. Então, via de regra, o que o exercício vai trazer para você é duas grandezas só. Ou só o foco e o P, ou só o foco e P', ou só o P e P', e ele vai pedir a ampliação, o tamanho, tá? Ou seja, não é tão difícil de fazer, mas a gente tem que praticar. Então, por isso, a gente vai direto para os exercícios, tá? Antes, precisamos estabelecer algumas definições aqui. Primeiro, lembra que eu tenho dito isso desde o espelho plano. Tudo que está na frente do espelho é positivo, tudo que está atrás do espelho é negativo. Então, P, o P vai ser sempre positivo. Ele vai ser sempre positivo. Por quê? O objeto vai ser sempre colocado na frente do espelho. Tá? Não dá para pôr o objeto atrás do espelho, quer dizer, até dá, mas não vai formar imagem. O pelinha não. O pelinha pode, a imagem pode estar na frente do espelho se ela for real ou atrás do espelho se ela for virtual. Então, o pelinha pode ser negativo, aliás, pode ser positivo se estiver na frente do espelho ou negativo se estiver atrás do espelho. Tá bom? Beleza? Então, anota esse slide é importante para você fazer suas contas. A altura do objeto vai ser sempre positivo, né? Você não vai pôr objeto de ponta cabeça. Tá horrível, né? Isso vai ser sempre
positivo. E a altura da imagem? Bom, se o objeto tiver direito, a altura vai ser positiva. Se ele tiver invertido de cabeça para baixo, a altura vai ser negativa. Tá? E o foco do espelho segue a mesma ideia do P e do pelinha lá. O que está na frente do espelho é positivo, o que está atrás do espelho é negativo. Ou seja, no espelho côncavo, o foco é positivo. E no espelho convexo, o foco é negativo. Isto posto, partamos para o exercício. Esse aqui foi o que a gente fez já na aula da semana passada, que é um exercício só de análise da formação da imagem. Então, exercício número 2, né? Então, seguindo, né, essa aula que eu já tinha preparado semana passada. Então, esse é o 1 e esse é o 2. Ele diz assim: um espelho esférico conjuga uma imagem real ou forma uma imagem real de um objeto que é colocado a 20 centímetros do seu vértice. Sabendo que a distância focal desse espelho é de 10, determine a distância dessa imagem ou dessa imagem formada até o objeto. Ok, então vamos lá. Cuidado aqui, ó, porque outra coisa que eu sempre digo quando eu estou ensinando os aluninhos, né, lá do primeiro ano, a resolver exercício, olha, como é que você identifica a grandeza? Também pela unidade de medida, né? Então, se é quilograma, só pode ser massa, não é? Então, não é velocidade, ou, enfim. O que acontece aqui no estudo analítico das imagens é que tudo é uma medida de comprimento, então tudo é centímetro ou metro, entendeu? Então você tem que ler com cuidado para saber o que é o quê. Ó, leiamos de novo. Leiamos novamente. O espelho côncavo conjuga sua imagem, uma imagem real de um objeto que é colocado a 20 centímetros do seu vértice. Quem que é colocado a 20 centímetros do vértice do espelho? O objeto. Então, esse 20 centímetros é a medida de quem? É a medida do P. Tá? P é 20 centímetros. Sabendo que a distância focal desse espelho é 10 centímetros. Então, foco é igual a 10 centímetros. O espelho é côncavo? É. Então, o foco é positivo. Não precisa pôr, mas eu vou pôr aqui. Ó. Quando é positivo, a gente não precisa pôr. E quem ele vai querer? Determine a distância dessa imagem até o objeto. Bom, não é exatamente o pelinha que ele quer, porque o pelinha é a distância da imagem até o espelho. Mas eu vou precisar achar a distância da imagem até o espelho para depois achar a distância da imagem até o objeto, tá? Então eu tenho F, eu tenho P e eu quero pelinha. Simples, eu vou aplicar a equação de Gauss. Né, ó. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. Tranquilo? Então, sem problema, sem mistério nenhum, ele deu duas grandezas, pediu a terceira, de boa, na lagoa. Talvez a Dorine deve estar se perguntando, mas professor, está tudo em centímetros, eu tenho que converter para metros? Não. E por que não? Porque todas as grandezas aqui é uma medida de comprimento, ó. Comprimento, comprimento, comprimento. Desde que eu use a mesma grandeza para todas as três, não dá problema. Então, se eu usar o foco em centímetros e o P em centímetros, como estão, eu vou achar o pelinha em centímetros. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar a resolver. Então, vai ficar assim. 1 sobre 10, que é o foco, igual 1 sobre 20, que é o P, mais 1 sobre pelinha, que é quem eu quero. Antes de você achar que você pode inverter essas equações, não, você não pode inverter, tá? Você vai trabalhar com essa fração aí, tá bom? Bom, como é que a gente resolve uma equação, meus alunos? Como? Isolando a incógnita. Quem é incógnita? Pelinha. Então eu vou isolá-la. Então eu vou passar o 1 sobre 20 para o outro lado do sinal de igual, ó. Tá? 1 sobre 20. Legal? Entendeu o que eu fiz? Mandei essa fração 1 sobre 20 para o outro lado, ela foi subtraindo, ok? Então, prosseguindo no próximo slide, ó, o que a gente tinha feito era isso. 1 sobre 10 menos 1. Deixa eu fazer mais um canto aqui, de repente a gente usa o outro lado. Ó. 1 sobre 10 menos 1 sobre 20 é igual a 1 sobre pelinha.
Tá bom? E agora, professor, como é que faz? Bom, o normal é eu dizer para você que tu tira o mínimo múltiplo comum desse 20 e 10 aí, tá bom? Isso é uma forma de fazer. Mas o 20 é um múltiplo de 10, então você pode simplificar essas frações aí, tá? Como é que faz isso? Ah, não sei, professor. Então também não vou te ensinar como é que faz, tá? Eu vou fazer pelo mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum, ah, não sei tirar o mínimo. Você tem que vir aqui e fazer. Lembra disso, ó? 20 e 10. Divide por 2. Dá? Dá 5 e 10. Dá para dividir por 2? Dá. Dá 5 e 5. Não dá mais para dividir por 2? Não. Dá por 3? Não. Dá por 4? Não. Dá por 5? Dá. 1 e 1, então acabou. E aí se multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Claro que o 20 é o mínimo, porque o 20 é o múltiplo de 10. Então ele vai ser o menor divisor comum entre eles. Tudo bem? Você tem algum problema com o mínimo aí? Espero que não, né? Tá, e o que que faz depois que tira o mínimo? Divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 1, 2. Menos 20 dividido por 21 vezes 1, 1. Então vai ficar assim. 2 menos 1. Opa, 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. Sobre 20 é igual a 1 sobre pelinha. Agora eu posso inverter as duas equações, tá? Porque eu não tenho mais uma soma aqui, tá? Ou você pensa, multiplica cruzado, quanto que vai dar isso? Vai dar pelinha sobre igual a 20 centímetros, tá? Já que aqui é 1 e aqui é 1. Então, inverter essas duas frações, que eu chamo de regra do tombo, também daria certo, né? Se você inverter os dois lados, fica 20 sobre 1 igual a pelinha sobre 1. Por que que aqui tu não pode inverter? Porque aqui você tem uma soma, ó. Então eu só pude inverter depois que eu resolvi a soma. E como que eu resolvo a soma de frações de denominadores diferentes? Tirando o mínimo múltiplo comum, tá bom? Então a distância da imagem até o espelho é 20 centímetros, tá bom? 20 centímetros. Bom, então você deve pensar que a resposta é a letra D? Não, não é. Cuidado, tal. O que que ele perguntou? A distância dessa imagem formada até o espelho? Não, até o objeto. Então presta atenção para responder a pergunta, tá? A imagem é real. A imagem é real, então ela é formada na frente do espelho. Vou desenhar aqui para vocês, ó. O objeto tá a 20 centímetros. Então vou desenhar uma seta aqui, que é o que a gente sempre faz, né? Tá a 20 centímetros do espelho. E a imagem? Também está a 20. Mas a imagem não está aqui atrás. A imagem é real, ela está na frente do espelho. A imagem está a 20 também. Então, onde é que está a imagem? Está aqui. Certo? Qual é a distância entre o objeto e a imagem? Zero. Percebam, gente, que se o foco é 10 e o foco é 10 e o objeto foi colocado a 20, ele foi colocado sob o centro de curvatura. Lembra que o centro de curvatura é o dobro do foco? O que que acontece quando eu coloco alguém sob o centro de curvatura de um espelho? A imagem fica a mesma distância, tá certo? O foco do espelho era 10, se você colocou a 20, a imagem vai estar a 20 também, tá bom? Por quê? Porque você posicionou a uma distância exata, que é o dobro do foco. Então, se você tivesse bem esperto, bem prático nisso, estudado bastante, fosse fazer a prova, você nem precisava fazer conta. Está no centro de curvatura do espelho a imagem, o objeto, aliás, a imagem também vai estar. A distância entre eles, zero. Ok? Vamos para o próximo. Vamos fazendo. Qualquer dúvida, vocês me chamem aí. Exercício 2, é o desk. Diz assim, um lápis foi colocado a 30 centímetros diante de um espelho esférico convexo. Distância focal, 50 centímetros. Ó,
Vou parar aqui. Bom, deixa eu ler o enunciado inteiro. Perpendicularmente ao seu eixo principal, o lápis possui 10 centímetros de comprimento. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a posição e o tamanho da imagem do lápis são, respectivamente. Ele quer a posição e o tamanho. Vamos ler de novo. O lápis foi colocado a 30 centímetros diante do espelho esférico. Então, isso é o P. Tá? P, 30 centímetros. Perpendicularmente ao eixo principal. Perpendicularmente, claro, ó. O espelho está aqui, o eixo está aqui, perpendicularmente ao eixo está aqui o lápis. De distância focal igual a 50 centímetros. Então, o foco desse espelho é 50 centímetros. Mas esse espelho é um espelho convexo. Então, esse foco é negativo. Nunca se esqueça disso. Pode ser, o tamanho do objeto é 10 centímetros, ó. Ó, o lápis possui comprimento de 10 centímetros. Comprimento ou altura, né? Se ele está deitado, é comprimento. Se ele está em pé, é altura. 10 centímetros, ok? O que ele vai pedir? O pelinha e o tamanho da imagem, claro. Por isso que ele deu o tamanho do objeto. Quer dizer, às vezes ele dá e não pede, né? Mas esse aqui pediu. Ó a pergunta que ele faz. Podemos afirmar que a posição e o tamanho da imagem do lápis são, respectivamente. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que achar o pelinha. Porque se eu quero o tamanho da imagem, eu vou usar a equação da ampliação, a equação do AIO. A-I-O. Tá certo? Mas eu não consigo determinar a ampliação porque eu não tenho I. Então, eu preciso de fazer menos pelinha sobre P igual a IO. P eu tenho, o O eu tenho, eu preciso do pelinho para achar o I. Certo? Então, lembra que eu falei que essas grandezas estão todas interligadas. Então, vamos primeiro para a equação de Gauss. Vamos lá. Essa equação de Gauss é também chamada de equação da violência. Porque ela vem uma piada muito boa, porque ela fala assim, ó, que uma facada é igual a uma paulada mais uma pauladinha. Muito engraçado. Tá bom. Tem alguém que fala que é a equação da fimose, que uma fimose é não sei o que, mas não sei o que. Eu não vou falar não, porque não é legal. Mas pensa que isso aqui é uma pelinha, então fica aí na imaginação de vocês. Entendedores entenderão. Bom, então vamos resolver o exercício. A distância focal, lembra? Menos 50. Pulei um slide, mas tudo bem. Vamos lá, distância focal. Menos 50. Opa! Comecei mal, né, professor? Começou mal, bem mal. Peraí. Nem a borracha quer me ajudar agora. Ó, é 1 sobre menos 50. 1 sobre o P, que é 30, mais 1 sobre pelinha. Pelinha de galinha. Agora, a gente já sabe que o pelinha é negativo. Por que o pelinha é negativo, professor? Porque um espelho convexo só gera a imagem virtual, tá? Então, ele só gera imagem virtual. Ah, professor, então eu ponho aqui na equação o menos? Não, você não põe na equação menos. A equação não é mais é mais. Acontece que o resultado disso aqui tem que dar menos. O pelinha tem que dar menos. Se deu positivo, seu pelinha está errado sua equação. Tá bom? Prosseguindo, então, é o mesmo esquema que a gente fez no exercício anterior, calcular o pelinha. Então, vou passar essa fração para o outro lado, para isolar minha incógnita, vai ficar 1 menos 50 menos 1 sobre 30, igual a 1 sobre pelinha. Ó, mais dividido por menos é menos, então eu posso escrever isso. Ô, Senhor, me ajuda. Posso escrever assim, 1 menos 50 menos 1 sobre 30, ok? 1 sobre pelinha. Beleza? E agora, professor, como é que faz? Vai tirar o mínimo múltiplo comum entre 50 e 30. Professor, não sei. Então você vem aqui e faz. É o último que eu vou fazer. Não vou fazer mais, hein? Primeiro sempre começa por 2. Então dá 25 e 15. Dá por 2 de novo? Não. Então agora você tenta o 3. Não vai para o 5, não. Tem que tentar o 3, o 4, sempre na ordem. Dá por 3? O 15 dá. Dá 5. O 25 não dá. Então repete.
Agora dá por 3? Não. Dá por 4? Não. Dá por 5? Dá. O 5 dá. E o 25 dá 5. E dá por 5 de novo. 1, acabou. E agora eu multiplico. 2 vezes 3, 6. Tá? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 6, 150. Então é o mínimo múltiplo comum entre 50 e 30. Beleza? Então, ó, mínimo 150. Igual 1 sobre pelinha. O que faz com o mínimo? Divide pelo denominador, resultado multiplica pelo numerador. 150 dividido por 50 dá 3. Vezes menos 1, menos 3. Menos 150 dividido por 30 dá 5. Vezes 1, 5. Então vai ficar menos, menos 8. Tá? Cuidado, não vai errar isso aí. 1 sobre pelinha, tá? Então agora, você pode usar a regra do tombo, se você quiser, pode usar, não tem problema. Ou você multiplica cruzado também, não tem problema. Tá bom? Se você usar a regra do tombo, ó, fica assim. Menos 150 dividido por 8 igual a P dividido por 1, que é o próprio P. E aí, se a gente pegar a calculadora e fizer 150 dividido por 8, dá 18,75. Negativo, como a gente esperava, tá? 18,75 centímetros é o pelinha, é a distância da imagem até o espelho. Ok? Tá, então, ó, o que o exercício perguntava? Perguntava a posição e o tamanho. Então, a letra A não é, porque fala que a posição é 75, a C também não é, e a D também não é. Então, você pode já chutar, aliás, marcar que a resposta é a letra E. Tá bom? Por quê? Porque a letra B dá o pelinha como positivo. E ele é negativo. E ele dá o tamanho da imagem como negativa. E a gente sabe que espelho convexo só gera imagem como? Direita. Então, o tamanho da imagem, o I, tem que dar positivo. E é o que eu vou calcular e mostrar para vocês now, agora. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos para a equação da ampliação para achar o I. Então, a equação da ampliação, A é I sobre O, mas eu tenho O, mas não tenho A. Então, vou usar aqui, ó, menos pelinha sobre P é igual a I sobre O. Eu tenho pelinha, tenho P, tenho O, vou achar o I. Então, vamos lá, menos. Quem é pelinha? Menos 18,75. Quem é P? Já não lembro mais. Ah, lembrei, é 30. Quem é I? É o que eu quero. Quem é O? 10. Tudo em centímetro, tá? Beleza? Deixa eu apagar isso aqui, alguém achar que é um sinal de menos. Menos com menos dá mais. Então fica assim, 18,75 positivo, dividido por 30, é igual a I sobre 10. Ok. E agora, professor, como é que resolve? Mano, tem várias formas de tu resolver. Tu pode cortar esse zero com esse zero aqui e fica 18,75 por 3. Pronto. E o I dividido por 1 aí. Pode passar o 10 multiplicando, fica 187,5 dividido por 30. Tem várias formas de tu fazer. Multiplica cruzado. Vai na sua, o que tu achar melhor. 18 dividido por 3 dá 6. 0,75 por 3, 25. Positivo como tinha que ser. Tá? Centímetros. Ok? Então, resposta correta, letra B. Aliás, E. De escola. Tá? Perfeito, prefeito. Então, prossigamos para o exercício de número 4. Alguma dúvida até aí, gente? Não? Então vamos em frente. O 4 diz o seguinte: um objeto é colocado em frente a um espelho posicionado precisamente a 20 centímetros do seu vértice. Presta atenção.
Se a imagem formada é virtual e 2 vezes maior que o objeto, determine a distância, faltou uma palavra aqui, a distância focal desse espelho. Só pode ser isso que ele está perguntando. Vamos pôr aqui, a distância focal, porque o pelinho eu já sei, não preciso calcular. Porque se ele deu ampliação, eu calculo facilmente o pelinho, tá? Então, desculpa aí, faltou uma palavra ali, distância focal deste espelho. Então, vamos ler de novo o que a gente tem. O objeto é posicionado na frente de um espelho, precisamente a 20 centímetros do seu vértice. Então, a gente tem o P. P é 20 centímetros. Se a imagem formada é virtual, ela é virtual, então pelinha é negativo, mas eu não sei quanto. E 2 vezes maior, então a ampliação é 2. Determine o foco deste espelho. Bom, você vai falar assim para mim, professor, a única equação que tem o foco é da violência. Uma facada, uma paulada, mais uma pauladinha. Não pratiquem violência. Violência só gera violência. Pratique o amor. Só que para eu achar o foco, eu preciso do pelinha, que eu não tenho, eu só tenho P. Mas a equação da ampliação diz que menos pelinha sobre P é igual a ampliação. E como eu sei quem é A, o A é 2, eu posso achar quem é pelinha. Tá? Porque eu sei o P é 20. Tá certo, pessoas? Tá vendo? Então, todas as grandezas estão, elas se relacionam entre si, né? Tá bom? Então, olha só, como é que eu vou achar? Vou encontrar o pelinho aqui, ó. Multiplica cruzado, ou você pode pensar que você passa o 20 que está dividindo para o lado de lá. Multiplicando, fica 20 vezes 2 igual a menos pelinha. 20 vezes 2 dá 40. Então, fica 40 igual a menos pelinha. E, então, pelinha é igual a menos 40 centímetros. Tá? Como a gente já previu, ou como eu previ, o pelinho é negativo porque a imagem formada é virtual, então ela está atrás do espelho. Então, a imagem tem que ser virtual e ela vai ser direita. Então, tá? Aqui não vai aparecer o I, mas o I é positivo nesse exercício. Beleza, então agora eu posso aplicar a equação de Gauss, a equação da violência, uma facada, uma paulada, mais uma pauladinha para achar o foco desse espelho. 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. Eu não sei quem é no F, nem sei se o espelho é virtual ou se o espelho é côncavo ou convexo, né? Então vamos lá. Opa, de repente parece uns riscos do nada. 1 sobre F é 1 sobre 20. É isso mesmo? É 20? É, né? Vamos, caneta. Mais 1 sobre o pelinha. Quem é o pelinha? Menos 40. Professor, tem que fazer o jogo de sinal? Mas é óbvio que tem que fazer o jogo de sinal. Alguma situação na sua vida teve um sinal, um jogo de sinal, você fala, não precisa fazer não. Ah, não precisa não. Claro que tem que fazer, sempre vai ter que fazer. Tá bom? Tá? Então vai ficar assim, ó. 1 sobre o foco é 1 sobre 20, mais com menos, menos 1 sobre 40. E agora, como eu disse, eu não vou tirar o mínimo. Vocês têm que estar craque já nisso. Mas, dica para vocês também, ó. O 40, ele não divide exatamente pelo 20? Divide. Então, ele é o mínimo, não vai ter nenhum outro número menor, né, que seja divisível pelos dois. Então, 40 é o mínimo. Divide o mínimo pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 40 por 22 vezes 1, 2. Menos 40 dividido por 40, 1. Vezes 1, 1. Então, vai ficar assim. 1 sobre F é 2 sobre 40 menos 1. 2 sobre, falei errado, né? Pensei errado. 2 menos 1 sobre 40. E claro que 2 menos 1 dá quanto? Dá 1 sobre 40. E você pode usar a regra do tombo, ou multiplicar cruzado, do jeito que você quiser, sem problema nenhum. E você vai encontrar que o foco desse espelho é 40 centímetros. Positivo, então ele é um espelho côncavo.
Tá? Essa análise é interessante. Tá? Essa análise é interessante. Por que a imagem está virtual? Porque o espelho o objeto foi posicionado, ó, um espelho côncavo, foco positivo, mas o foco é 40 e o espelho está só a 20 centímetros do. O objeto está a 20 centímetros do espelho. Então, por isso que a imagem deu virtual. E se você for jogar na equação da ampliação, essa imagem vai dar maior. Tenho certeza absoluta, posso garantir, ó, isso para vocês. Quer ver? Ó, joga aqui na. Ah, a gente já tem ampliação, perdão. Já tinha aqui ampliação. Ampliação é 2. Tá? A imagem é maior, tá? Tá lá no slide que a gente viu. Nos slides anteriores, tá? Não vou ficar voltando aqui, demora muito. Beleza, Tereza? Tranquilo, Murilo. Tudo certo, Roberto? Então tá bom. Vamos agora para o nosso último e derradeiro exercício. O Denis me mandou uma mensagem aqui. O que ele me falou? Beleza. Ele me passou uma informação importante aqui. Vamos lá? Vocês estão aí ainda, né? Estão conectados. Tá aí, Juan? Tá me ouvindo? Fala comigo, Juan. Exercício sim. PUC Campinas. Ah, não. Olha, tô online, tô online. Vocês não querem falar comigo, é isso. Estamos te ouvindo, professor. Ah, muito obrigado, Betânia Alice. Muito obrigado, querida. Vamos prosseguir então para o último, para terminar. Estão sofrendo com esses exercícios? Não, né? Não é tanta coisa assim. É novidade. Mas a prática vai deixar vocês ágeis na resolução, porque ele não é difícil, não. Tem que pegar os macetinhos, tá bom? Então, essa é da PUC de 2016. Ela fala assim: uma vela acesa é colocada a uma distância P do vértice do espelho esférico, côncavo de 1,0 metros, ou 1 metro, né? Focal. Espelho côncavo, foco. Verificou-se que o espelho projeta na parede uma imagem de chama desta vela ampliada em 5 vezes. Qual é o valor de P? Olha só. Se você ler de novo o exercício, você vai perceber que, ó, ele falou da distância como P, não deu o valor de P. Espelho esférico côncavo de distância focal de 1 metro. Então, a única coisa que eu tenho é isso aqui, ó. O foco é 1. 1,0 ou 1 metro, tanto faz, né, gente? E é positivo porque o espelho é côncavo. Verificou-se que o espelho projetava na parede, então projetava, então é uma imagem real. Então, o P' é negativo, tá certo? Ampliada 5 vezes, então eu tenho uma ampliação, tá bom? E aí ele pergunta quem é P. Poxa, você vai falar assim, equação da violência, 1 sobre F mais 1 sobre P mais 1 sobre P'. Beleza? Eu só tenho F, não tenho P e não tenho P', então não tem como eu achar, eu não tenho o P', não tem como eu achar o P. E eu só tenho a ampliação. Beleza, professor, só que a ampliação ela não se relaciona com F, é com I com O ou com menos P' sobre P. Agora, aqui a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, e um trabalho que a gente, em geral, não gosta de fazer, que é um trabalho algébrico, né? É fazer conta sem número com as letras. O que acontece? Lembra que a gente estava falando da relação entre posição e tamanho? Se uma imagem está 5 vezes maior, é porque ela está 5 vezes mais longe do espelho do que o objeto. É o que a equação da ampliação aqui vai mostrar. Ó. Se a ampliação é 5, ó, quer dizer que se eu dividir o P' pelo P, dá 5. Ou seja, passa esse 5 para cá. Ele vem multiplicando. Tá, ó. O P' é 5P. Ou seja, a distância que a imagem está do objeto é 5 vezes maior. Tá bom? Beleza?
Então, o que, que vai acontecer? Na verdade, ó, o que, que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo o P' em função de P, tá? Então, se 5, vou continuar aqui, ó. Se 5P é igual a menos P', ou seja, o P' em módulo é 5 vezes maior que o P, eu posso escrever, então, posso passar esse menos para cá, que o P' é igual a 5P. Bom, professor, tu não resolveu nada aí. Não resolvi. Mas agora, se eu volto na equação de Gauss, ó, 1 sobre o foco eu tenho. 1 sobre P, o P eu quero. Mais 1 sobre P'. O P' eu não tenho e nem quero, mas eu escrevi o P' em função de P. E aí eu vou ficar com uma única incógnita, ó. Minha única incógnita vai ser o P, porque o F eu tenho, o F é 1. Entenderam? Então, nós estamos resolvendo algebricamente. Então, ó, o foco é 1, então fica 1 sobre 1, que dá 1. Vou até pôr aqui, mas nem precisava, porque dá 1. E aqui vai ficar 1 sobre P, vamos fazer o jogo de sinal, mais com menos, menos. Sinais diferentes nós temos, dá menos. Beleza? Ah, professor, querido, lindo, fofo, meu Deus do céu, valeu, minha Nossa Senhora das frações, eu não sei resolver. É igual ao outro, você vai tirar o mínimo. Professor, mas como é que eu vou tirar o mínimo se eu não tenho o número? Tá bom, irmão ou irmã. Ó, esse cara é múltiplo desse. Esse não é 5 vezes maior? Então ele é o mínimo. Pronto. O mínimo é 5P. Tá? O mínimo é 5P. 5P dá para dividir por 5, por P? Dá 5. Dá para dividir por 5P? Dá 1. Então ele é o mínimo, porque ele é um múltiplo do outro denominador. Tá? Lembra quando tinha 40 e 20? 40 é o mínimo. Quando tinha 20, 10, 20 é o mínimo. Tá bom? Ó, 1 por 1. Acabei com a palhaçada, acabei com a fração. Dá 1. Pronto, chega. Beleza? E agora, vamos lá. 5P divide por P. Eu não sei quanto dá, professor. Dá 5 vezes 1, 5. Menos 5P dividido por 5P. Dá 1 vezes 1, 1. Difícil, né? Dá uma travada nesses raciocínios aí. Vai ficar, então, 4, aliás, 5 menos 1, 4, dividido por 5P. 1 minuto. Então, se 5P, 4 é igual, 4 dividido por 5P é igual a 1, quer dizer o quê? Que 5P é igual a 4. Ou que P é igual a 4 quintos. Pronto, descobri quem é P. Ai, professor, mas eu não gosto de fração. 4 dividido por 5, 0,8. Como o foco estava em metros, um P é 0,8 metros. Ok? Era isso que perguntava? Sim, qual é o valor de P? Bom? Então era isso que perguntava. Se você quiser achar o P', você pega o 0,8 e multiplica por 5, que vai dar 4. Tá certo? Beleza, gente? Então, esse normalmente o pessoal não gosta muito de fazer, né? Essas resoluções algébricas. Aí. Tá bom? Com isso, são 10 horas e 1 minuto e nós chegamos ao fim do que eu havia programado para a aula de hoje. Tá bom? Bom, pessoal, então é o seguinte, eu vou mandar uma atividade, mais uma ATCP para vocês. E vai ser a nossa última ATCP. Por quê? Porque eu preciso dar pelo menos 15 dias para vocês resolverem ela, né? E na semana que vem é dia 2, é a penúltima aula, e o prazo para vocês entregarem seria dia 9, mas dia 9 já é a última aula, tá? Então, provavelmente não vou mandar mais uma aqui para vocês entregarem depois, tá? Dia 9 de fevereiro, faltam 2 aulas. Com essa aula de hoje, a gente termina a parte de espelhos, tá? Termina a parte de espelhos. E o que falta para a gente fazer? Falta fazer a parte das lentes, que tem uma
uma ideia mais ou menos parecida com um espelho, pelo menos o estudo analítico das lentes, tá bom? E depois estudar os problemas de visão e a gente finaliza isso aí. Tá ok? Eu vou então mandar uma atividade. Essa atividade vai ter só então questões, só exercícios sobre formação de estudo analítico, sobre a aula de hoje, tá? Exercícios exatamente iguais ao da aula de hoje, tá? Quem precisar de ajuda, quem precisar de mais exemplos, os alunos do primeiro ano eu fiz e até gostei de fazer, foi o seguinte, for pegar outros exercícios de vestibulares, gravar num vídeo, colocar lá no YouTube e disponibilizar, né? Para quem quiser ver, assim, sabe, sem nenhum compromisso. Tá bom? Então, se vocês quiserem, vocês me falam e eu posso mandar. Ademais, encerramos nossa aula de hoje com o Antônio, vocês não estão me vendo. Com o Antônio, a Betânia, a Dorine, a Isadora e o Juan. Eu estou encerrando a gravação. Se alguém de vocês que estão aqui tiver alguma dúvida, pode me fazer, pode perguntar agora.